a porção dobrada do Espírito, que nós estamos nessa jornada. E como hoje é o primeiro culto do mês de maio, então todas as IAs vão falar o mesmo tema, cada um da sua forma, claro. Mas a mensagem de hoje é antes e depois do Espírito. Antes e depois do Espírito na nossa vida. Então, esse tema, ele fala da diferença da pessoa estar perto de Jesus e ter Jesus dentro de si. Parece uma coisa muito simples, tá? Mas não é. A maioria das pessoas que eu aconselho estão perto de Jesus. Você também hoje consegue ver pessoas perto de Jesus, mas não vivem a vida de Jesus. E hoje eu quero te fazer essa pergunta. Como está a sua vida, o seu entendimento? Cristo amalgamado em você, a ponto de você não conseguir se desvencilhar de Cristo. Um só minuto. Nós vamos falar também sobre a diferença entre um simpatizante de Cristo. Nós já falamos aqui algumas vezes, né? Tem pessoas que simpatizam com a mensagem de Jesus Cristo. Gostam de louvores. Né? A gente vê louvor em tudo que é lugar, não é não? A gente vê pessoas falando salmos, pessoas que gostam de ir em shows gospel, gostam de ir em conferências, mas não são cristãos, não conhecem a Bíblia, nunca leram a Bíblia, não tem Bíblia em casa, não tem Bíblia no celular, são simpatizantes, porque acham que Cristo foi uma pessoa legal, joia, um profeta, um homem espiritual, ok? Mas nós também vamos falar daquele que nasceu de novo e tem o Espírito. Porque quando você nasceu de novo, foi tão impactante que não dá para viver diferente. Foi uma coisa real, foi uma coisa de verdade, uma coisa verdadeira. Quem nasceu de novo não fica longe da igreja. Né? Pode ver muitos problemas na igreja. Às vezes não gosta do pastor, às vezes não gosta do irmão, às vezes não gosta do templo, às vezes não gosta do banheiro. Mas quem nasceu de novo, não olha para isso. Ama a Cristo em primeiro lugar. E entende as fraquezas, entende as dificuldades, entende o processo, entende a construção. Estamos aqui construindo algo extraordinário. Quem é nosso Deus, quem nós somos nele, quem nós somos através dele. Hoje se prega muito somente o Cristo da salvação. Isso é importante. Mas nós temos que entender, como a Terezinha falou, nós precisamos entender que ele nos deu uma missão de sermos agentes transformadores. Porque quando a gente teve um novo nascimento, ele está em nós, então nós, aonde vamos, transbordamos a vida dele. Não tem como o ambiente ficar igual quando a gente chega num lugar. Porque nós abençoamos, nós somos mansos, nós não maltratamos, nós somos educados, nós procuramos servir, nós procuramos ver onde podemos ser necessários, nós levamos uma oração, nós levamos palavras proféticas. Então, quando nós olhamos para a nossa nação, que diz que nós somos quase 50% de cristãos, como que a nação está assim?
Onde está o novo nascimento? Onde está a chama de transformarmos a nossa Câmara, transformarmos a nossa política, transformarmos as nossas escolas, transformarmos os nossos ambientes onde trabalhamos, com quem nos relacionamos. Aonde nós formos, nós temos que ter essa missão de construir uma sociedade melhor, uma família melhor. Em primeiro lugar, a família. E depois, construir uma sociedade diferente, como você disse. O meu bairro hoje é diferente. O policial foi lá, fez uma pesquisa e viu que o seu bairro era um bairro abençoado. A nossa casa tem que ser um lugar abençoado. A nossa vida tem que ser um lugar onde Cristo habita verdadeiramente e você transborda. Você tem transbordado esse amor por onde você vai? Porque quando você encontra um homem e uma mulher de Deus, corajoso, forte, no seu papel de cristão, as pessoas ficam impactadas. As pessoas chegam para mim e falam: pode fazer uma oração, pastor? Porque sabem que habita aqui Jesus. Porque eu sou o que eu sou, aonde eu estou, na minha casa, lá na praia, no restaurante, no trabalho, quando eu vou lá em São Paulo trabalhar. Eu sou o quê? Uma cristã. Nós vamos falar também das pessoas que tiveram um novo nascimento, tiveram um encontro com Cristo. É possível, pastora? Sim. Mas o Espírito Santo não controla a vida dela. É possível? É possível. Pode ser que seja eu? Pode. Vamos refletir sobre isso? Mas, pastor, eu aceitei Jesus, foi impactante na minha vida, eu fui lá, levantei a mão, nossa, aquele dia dormi, foi uma benção. Comecei a sentir paz, e de repente, não vou mais na igreja, de repente não vou mais na célula. Nós estamos falando isso, Silvia, esses dias. De repente não vou mais. Passou aquela paixão, passou aquele... O que será que aconteceu? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Lucas 24, ou ligue seu smartphone, ou ligue seu iPhone, seu tablet. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Promessa. As promessas do Senhor sobre sua vida. Ele envia e você agarra ou você decide deixar. O que você decide? Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que o Evangelho é poder para aqueles que creem. Por que é poder, gente? Porque a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e tudo que se fez foi feito por Ele. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é poder, Ele é a verdade absoluta.
Por isso que é poder, porque ele criou todas as coisas. Por isso que o Espírito de Deus parava sobre a terra, que havia trevas, parava sobre a terra. Então ele começou, haja luz, haja separação das águas, haja o firmamento. Ele começou a colocar ordem no caos através da palavra, através do som, através do seu sopro de vida. Tudo ele viu que era bom. Deus falou, isso é bom as estrelas, é bom as águas, é bom os peixes, é bom as terras. Deus viu que tudo era bom que ele criou. Aí ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem ande só. Tudo era bom, mas ele olhou para o homem e disse, não é bom que ele ande só. Eu vou lhe dar uma auxiliadora, porque o Senhor é um Deus de família, de multiplicação, é um Deus de comunidade, é um Deus de nação, é um Deus de multiplicação grandioso. E aí então ele disse, vou dar ajudadora, auxiliadora, que vai andar lado a lado, que vai ser motivadora de um homem forte, de um homem corajoso, de um homem que toma decisão, e ela vai estar ali com ele, fortalecendo, motivando, amando, cuidando e caminhando junto. E existe um abismo entre quem anda com Jesus, só anda. Tem gente que teve um novo nascimento, mas anda lá, distante. Jesus anda ali, eu ando aqui. Há um abismo entre aquele que anda com Jesus externamente, com aquele que tem o Espírito dele. Aquele que se fez morada, onde Jesus tabernaculou. Você tem ideia do que é Jesus estar dentro de você? Ou você está andando com ele ali, no caminho de Emaús, e você nem reconhece que ele está andando do seu lado? Ok. Vamos lá, quando os discípulos, antes do Senhor ressuscitar e do Pentecostes, antes do Espírito habitar nas pessoas, ele estava ao derredor. Os discípulos andaram com ele, ouviram as palavras, viram seus milagres, caminharam com o Verbo encarnado, mas ainda assim eram inseguros, instáveis, medrosos e confusos. Pessoas instáveis, pessoas confusas, pessoas medrosas. Tem o quê? Falta de fé, falta de posicionamento, falta de confiança. As pessoas que caminham com Jesus à distância estão sempre perdidas, estão sempre perguntando, mas será que isso é de Deus? Será que Deus está falando comigo? Mas será? E não consegue tomar decisão. Por isso, queridos, que o Senhor fala tanto em ser forte e corajoso. Andar com o Espírito em você é andar com o Espírito da verdade, que não te confunde. Mas como que eu consigo andar com o Espírito da verdade? Quando eu me alimento dele. Como que você se alimenta dele o tempo todo? E ele vive em você. Através da palavra. Através de ouvir o som da palavra. Através de ouvir o verbo. Quanto mais você se alimenta e alimenta o seu espírito, mais a sua carne enfraquece, mais domínio próprio você tem das suas emoções. E menos confundido você fica, menos perdido, porque você começa a tomar decisões. Homens principalmente. Homens, busquem incessantemente a palavra para que vocês saibam tomar decisões nas suas famílias, para que vocês saibam ter posicionamento,
para não ter medo, para serem fortes e corajosos e ter certeza de que Deus está dando a direção para construir a sua família, construir a sua casa, para que você seja coluna ali naquele lugar inabalável, construir a sua casa na rocha. Isso que é viver uma vida no Espírito. E não viver uma vida com o Senhor andando lá, onde você não tem domínio das suas emoções. E quem não tem domínio nas suas emoções, está sempre fazendo as coisas de forma impetuosa. Não pensa para fazer, faz e depois fala, você fez. Impulsiva, imatura. Toma as decisões de uma forma racional, carnal e não no espírito. Quantas vezes as pessoas me perguntam algumas coisas, será que vai fazer? Será que Deus está nisso? Será que Deus... Já oramos, mas o médico disse outra coisa. Eu falo, se o médico disse outra coisa, Deus me disse outra coisa, então nós vamos esperar. Certo, Nancy? Vamos aguardar. E ali na última hora Deus deu vitória. Quando Deus te fala a verdade, ela é absoluta. E ela tem que ser inabalável no seu coração de confiança. Onde você tem um espírito tal, firme como coluna. Onde qualquer outra palavrinha, como a Terezinha disse, você repreende e diz, não, essa não é a palavra do verbo. Essa não é a palavra bíblica. Essa não é a palavra para mim. Esta não é a palavra profética. Deus não tem essa palavra de queda. Por isso eu não posso ser impulsiva. Porque a impulsividade me leva a um caminho que não é de Deus e me faz ficar perdida. E Deus não quer que você fique perdido, porque Ele é claro no caminho dEle. Para que você tome as decisões claras de acordo com a palavra dEle. Amém. Esse é aquele que tem o Espírito. Que não vive pelas emoções, pela carne, né? Então aquele que tem o Senhor é quando... Jesus, em João 17:11, se você não quiser abrir, diz assim, ele está orando ao Pai, ele está indo embora, e ele diz assim, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Você entende o que é ser um com Cristo? Um, não é longe, não distante, um. Você unido, amalgamado, não dá para tirar. Você precisa viver a palavra, comer a palavra, estudar a palavra, entender a palavra até que transborde das suas entranhas a vida de Cristo. Para que você tome as decisões corretas e construa a sua família, construa a sua história diferente. Não aquilo que esperam de você, mas aquilo que Deus falou sobre você. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer, eu espero que você seja assim comigo, né? Cônjuge, às vezes vai dizer, espero que você seja isso. Eu espero que você faça aquilo, eu espero. Existe uma cobrança do chefe, existe uma cobrança do cônjuge, existe uma cobrança dos pais. O que Deus está construindo com você. Construa a partir da palavra de Deus. Construa a sua família, construa em amor. Tenha palavras de bênção, de sabedoria. Porque quando sai sabedoria, que é a palavra de Deus, da sua boca, a vida da sua casa, do seu trabalho é transformada, o ambiente é transformado, as pessoas são transformadas, não tem como. É a palavra de Deus que muda o caos e traz ordem. É o Espírito que organiza você internamente e organiza a sua vida externamente. Amém? Amém. Ok? Certo dia. Correr aqui. É a habitação do Espírito que pega homens comuns, homens frágeis, limitados e transformam em testemunhas vivas da glória de Deus. Muitas vezes nossos pais não souberam nos educar. Muitas vezes nossos pais falharam. Ok, não tem problema, nós não vamos falhar, porque nós vamos construir alguma coisa. Esses dias eu estava vendo as minhas filhas, cada uma é de um jeito, mas eu estava me lembrando de uma coisa que eu fazia quando elas eram menores, eu vou voltar a fazer.
Eu vou voltar a reconstruir algumas coisas para a vida delas. Porque o meu pai, quando eu passei lá os sequestros, milhões, a gente tinha no quarto um armário, que todas nós, eu e minhas irmãs, abríamos, o armário era para todas, né? Tinha uma prateleira da mais velha, da do meio e a minha. A minha era sempre bagunçada lá. E aí, mas sempre tinha o bilhetinho para cada uma de nós. Tinha bilhetes da palavra de Deus para nós. Tinha bilhetes não só de versículos, mas ele traduzia, né? Ele falava, olha, as promessas de Deus são como uma rocha na sua vida, inabalável, você vai viver as promessas de Deus. E ele colocava aqueles bilhetes e aquilo ia mudando a minha vida. E eu passei, quando me converti, a colocar post-its dos versículos que me fortaleciam. E eu punha para minhas filhas também. Isso fez a diferença. O que a gente construiu? Construiu memórias, né? Eu tenho um saquinho lá da letrinha do meu pai, aquelas letras de antigamente, toda bonita, né? A minha um rascunho só. Mas ele punha aquelas letras bonitas, fazia um papel bonito. Que coisa maravilhosa essa memória que eu tenho do meu pai. Tentando me fazer uma mulher forte. Apesar de eu estar passando o pior caos da minha vida. E Deus conduziu todas as coisas para o bem. E as palavras de Deus e a palavra de meu pai, replicando a palavra de Deus, aquilo mudou minha vida. Fez com que eu construísse esperança. Fez com que eu construísse a vida com dignidade, apesar de que me dissessem que eu era indigna. Você sabe quem você é. Você sabe quem te salvou. Você sabe quem é seu Pai Celestial. Você sabe o poder que Ele tem. Você sabe que Ele tem para você bênçãos infinitas. E constrói a sua vida diferente do seu passado. Isso é viver no Espírito e não ser dominado pela carne. Não ser dominado pela manipulação do que o mundo acha que você tem que se vestir, ser e falar. Não é o mundo que dita a sua vida, é o Espírito. E a carne, a racionalidade, precisa diminuir para que o Espírito cresça. E é a palavra de Deus que vai te trazer isso. Então, queridos, lembre-se dessa palavra em João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o Espírito da verdade que descortina todas as mentiras que falam sobre você, que falam do seu futuro, que falam sobre a sua família, que falam sobre qualquer coisa, sobre a sua doença, sobre a sua enfermidade, sobre aqueles que convivem com você. Queridos, o Espírito da verdade é absoluta, imutável. As promessas de Deus são imutáveis. Agora, como que você conhece a verdade para não ser confundido nem perdido? Como que você vai conhecer a verdade para não se iludir? Porque quando somos jovens, muitas vezes nós não damos importância para essas palavras dos pais ou para a palavra de Deus. E nós nos iludimos, temos fantasias, ilusões de que vamos viver tudo, de que vamos conquistar tudo do mundo. E quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. O que é amizade com o mundo? É colocar o mundo em primeiro lugar, as coisas, os prazeres, como nós estamos estudando em Juízes. Cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos, a concupiscência da carne, o desejo. Eu desejo ter posses, eu desejo ter bens, eu desejo ter isso ou aquilo, ou viver isso, ou viver aquilo, e nós nos iludimos. Nós podemos ter tudo, ok? Desde que você tenha a verdade do Espírito, de que aquele é o momento para você viver os bens, viver as viagens, ter a sua casa, ter tudo chega no tempo certo. O que você não pode é se iludir
em querer ter coisas, em primeiro lugar, e não conhecer a verdade. E não conhecer o Espírito da verdade. E não conhecer aquele que te salvou. Aquele que morreu por você e pela humanidade. Compreende? Então, queridos, nós somos manipulados constantemente pela internet. Somos manipulados constantemente pela sociedade, que ditam a forma de falar, ditam a forma de dançar, ditam a forma de vestir, a forma de estudar. Hoje, a IA, a inteligência artificial, quer dirigir as nossas vidas. Então, para que você não se iluda, não fique perdido, não fique confuso quanto a construir um bom futuro para você e para a sua família, você precisa conhecer a Jesus. Não de andar com você, mas dele habitar em você. Sabe por quê? Porque quando ele habita, ele traz a paz. E ele é o árbitro do seu coração. Porque ainda que você passe tribulação, você tem paz. E ele é a porção dobrada. Por que é a porção dobrada? Porque quando o Espírito habita em você, esse é o presente de Deus. A porção dobrada. Você e Jesus com o Pai. Consegue entender isso? Isso é maravilhoso, queridos. Hoje há muitas pessoas que estão convivendo com os cristãos, mas ainda não nasceram de novo. Você precisa discernir isso. Como que está o seu coração? Quem anda com você que se diz cristão e que ainda não nasceu de novo? Triste é chegar com o encontro com Jesus e Jesus dizer, não te conheço. Mas eu fui na igreja, Jesus, eu orei, eu preguei, eu até orei por uma pessoa, ela foi curada. E o que Jesus falou para os discípulos quando eles falaram isso? Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas importa. O que importa na sua vida? O que importa na sua vida? É ter coisas. É agradar alguém. Onde está o seu tesouro de ouro? Onde está o seu ídolo? Queridos, nós precisamos de um momento de rendição. O que é rendição? É perder o controle. Perca o seu controle. Entregue para Jesus. Pare de querer controlar tudo e todos. Controlar seus filhos, controlar os cônjuges, controlar os amigos, controlar a igreja. Pare de querer controlar, porque o Espírito sopra para onde Ele quer. Baixe a guarda. Baixe a guarda. Tenha uma rendição. Entregue-se. Renda-se verdadeiramente ao Espírito Santo. Renda-se para que Ele venha habitar em você. Como? Verdadeiramente. Arrependimento. Arrependimento mesmo. Arrependimento e mudança. Porque você só vê uma pessoa que foi visitada, nasceu de novo quando há transformação de vida. Só transformação de comportamento? Não, de coração. Porque na primeira prova o coração dela vai traí-la. Porque ela pode parecer boazinha, ela pode orar, ela pode se vestir direitinha, ela pode ser educada. Mas quando alguém faz algo para ela, Pedrão, antes do Espírito, Pedro, antes do Espírito, então não nasceu de novo. A gente tem bem claro Pedro. Pedro antes do Pentecostes. Era um cara que queria a espada, que queria matar todo mundo. Pedro, queridos, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, era impulsivo. Fazia as coisas do jeito que ele achava melhor. Eu mandei para vocês do Judas. Judas também queria controlar, Judas também queria dominar, Judas também queria que Jesus fizesse dos planos dele. E Jesus diz, mas por que você quer fazer sempre do seu jeito? Por que você não quer do meu?
E Judas achou que o jeito dele era melhor. Quantas vezes você diz para Jesus, olha, faz assim, 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 assim. Né? Ó, pastora, ora para Jesus. Deixa eu falar para a senhora. Viu? Ora assim, ó. Para Jesus fazer assim, 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 assim. Aí eu falo, não vou orar nada disso. Aí a pessoa fala, como é que é? Vou falar, falo para Jesus fazer o melhor para você, do jeito dele, como ele quer. Mas para que ele te socorra nessa tribulação e te abençoe. Ok? Por que a gente quer controlar tudo? Por que a gente quer saber tudo para que a gente possa ter o quê? Segurança. Onde está a tua segurança, hein? Onde está a tua segurança? Por que você quer controlar tanto? Queridos, eu vejo as pessoas também lendo a palavra, orando e não se rendem. Não tem problema nenhum com o pecado. Esse caminha com Jesus lá fora, ó. Porque eu estou orando, estou pregando, estou falando, mas o pecado não me incomoda. Está tudo bem com o pecado. Eu sigo. Uma hora eu vou deixar de fazer tal coisa. Uma hora eu vou deixar de fazer tal coisa. Sabe aquela coisa? Uma hora eu vou deixar. Uma hora eu deixo um vício. Uma hora eu deixo o pecado da fornicação. Uma hora eu deixo o adultério. Uma hora. Uma hora, Jesus... Louco, hoje pedirei a sua. Jesus aparece para os discípulos em João 20, 19. Depois que ele ressuscita na tarde de domingo, aqueles homens estavam trancados, assustados e silenciados no cenáculo. Sabe como estavam esses homens? Cheios de medo, porque o Espírito não estava com eles. Aí Jesus chega, mostra as feridas. Eles estão ali com medo e Pedro está cheio de culpa. Sabe por que muitas pessoas não recebem um novo nascimento? Porque estão como Pedro, cheios de culpa. E a culpa impede você de receber a graça de Deus, do perdão da cruz e a ressurreição, e você receber um novo nascimento. Como Pedro, porque Pedro foi pescar depois de ver Jesus ressurreto. Pedro estava com culpa, precisou Jesus pôr o pão, pôr a brasa lá para ele, peixe, vem aqui, que eu vou te curar, Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele precisou 3 vezes orar para que Pedro tirasse a culpa e se rendesse, até que Pedro se rende e é curado. E este homem, cheio de medo, cheio de culpa, em Pentecoste, prega absurdamente. 3.000 pessoas são convertidas e recebem o Espírito Santo. Porque ele entendeu a graça, ele entendeu o perdão, ele entendeu o amor de Cristo. Será que você entendeu o amor de Cristo sobre a sua vida? Tira essa culpa do passado. Esquece que você errou, libera, perdoe-se, libera, aceita o perdão de Jesus, deixa para trás e tudo se faz novo. Não se sinta culpado. Amém? O que Jesus falou com eles? A paz seja convosco. Ok? Esse Pedro que, quando aquela serva, quando Jesus estava indo para a cruz, ela falou assim, escuta, você também não estava com o Galileu? Ele disse, não conheço. Pedro perdido, um homem sem o Espírito Santo, perdido, com medo, sem discernimento, teve medo, estava desprotegido. Quando você não tem o Espírito Santo, você se sente desprotegido. Você está se sentindo desprotegido? Ei! Veja a dificuldade de abrir o coração dele. Agora, Jesus vai e sopra o Espírito lá no cenáculo, né? Para que eles recebessem o Espírito Santo no cenáculo. Jesus os capacita para viver aqueles 40 dias, para que depois, no Pentecoste, eles fossem revestidos. Mas Jesus sopra o Espírito Santo no cenáculo.
Eles são capacitados para uma pré-capacitação para receber o Espírito. Não é maravilhoso? Queridos, Jesus faz todas as coisas certas na sua vida. Ele está fazendo passo a passo para que você seja liberto e verdadeiramente ande no Espírito. Você está andando no Espírito ou você está andando com Ele à distância? E aqui eu já vou já terminar para vocês. Antes do Espírito havia confusão. Depois do Espírito houve clareza. Antes do Espírito os discípulos eram lentos para entender. Jesus falava do reino, eles pensavam em poder político. Jesus falava de cruz, eles discutiam quem seria o maior. Jesus falava de eternidade e eles pensavam em posições. Mesmo andando com Cristo, a mente deles ainda era carnal. Mas quando o Espírito veio, tudo se alinhou. As palavras de Jesus começaram a fazer sentido. As palavras de Jesus fazem sentido na sua vida? Sobre a eternidade, sobre a obra dele, sobre o que está ocorrendo no mundo? Ou você acha que Jesus largou o mundo e falou que se lasque? Porque eles começaram a entender o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que tudo o que aconteceu, Jesus tinha sido declarado no Velho e se cumprido no Novo. Jesus tinha sido revelado no Velho e se cumprido. Eles entenderam. Todas as coisas, quando você anda no Espírito, todas as coisas na sua vida são reveladas. Por que você tem tanto medo? Por que você quer tanto controle? Por que você tem medo das coisas que vão te acontecer e você não confia no que Deus está fazendo na sua vida? O Espírito organiza, queridos, a sua vida, a sua construção, a direção e o propósito. Onde havia dúvida, ele trouxe entendimento para os discípulos. Antes do Espírito havia instabilidade, depois do Espírito eles se tornaram constantes. Então aquela impulsividade de Pedro passou. Pedro se tornou constante. Pedro se tornou um homem cheio de fé. No templo, ele e João foram lá e disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Meu Deus, veja quem Pedro se transformou. Não se intimidou com pessoas que perseguiam, não se intimidou de ser preso, não se intimidou de alguém ir lá bater nele. Por quê? Porque ele andava agora com o Espírito. Amém? Eles passaram a manifestar poder, eles passaram a curas, milagres. Antes eles viam Jesus libertar os outros, agora eles eram agentes de libertação. Antes eles viam Jesus curar, agora eles eram agentes de cura. Antes eles viam Jesus transformar, agora eles eram agentes de transformação. Uau, você é agente de transformação. Você carrega o poder da cura. Você carrega o poder de transformar qualquer coisa. Porque a palavra está em você. Antes do Espírito havia fuga, depois houve entrega total. Amém? Eles não quiseram mais fugir. Concluindo. Antes eles eram seguidores inseguros. Depois do Espírito, eles se tornaram colunas do reino. Antes do Espírito, eles tinham medo. Depois ousadia. Antes eles tinham confusão. Depois clareza. Antes eles tinham instabilidade. Depois constância. Antes eles fugiam. Depois entregaram-se. Antes discípulos. Depois testemunhas. Fique de pé. O que você deseja para a sua vida e como você está vivendo? Talvez você admire só Jesus, mas ainda vive como discípulo, só discípulo, e não testemunha. Talvez você viva só como discípulo, mas não tem testemunho de vida e transformação. Talvez você nunca tenha orado com fé suficiente para que alguém fosse curado e transformado. Quais são os testemunhos que você viveu? Talvez você ame Jesus,
o Jesus ali, que ressuscitou, o Jesus da Bíblia, o Jesus lá, distante. E você vive com medo. E você vive sem saber o que faz. E você oscila nas emoções. Você conhece, mas ainda não transborda. Hoje, o Senhor te chama para mais. Para mais que admiração, para mais que proximidade, para mais que emoção. Ele te chama para uma vida verdadeira. No Espírito. Ele te chama para a porção dobrada. Que você viva com o Espírito. E que você não tema. E que você não titubeie. Que você não oscile em nome de Jesus. Que você tenha domínio próprio, fruto do Espírito. Que você tenha domínio. Que você tenha longanimidade, paciência. Que você seja bom. Que você transmita paz, alegria, mansidão, benignidade. Ele chama aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo para se tornarem pessoas corajosas. Não somente discípulos dele, mas testemunhos. Quais são os testemunhos que você tem na sua vida? Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te peço que cada um aqui, Senhor, saia daqui com essas perguntas para o Senhor. Que cada um aqui saia com esta pergunta: o que eu estou construindo na minha vida com o Senhor? Até onde eu obedeço, até onde eu não obedeço. Até onde eu manipulo, até onde eu não manipulo. Até onde eu quero controlar, onde eu não quero controlar. Que cada um aqui saia daqui desejando rendição verdadeira. E arrependimento verdadeiro. E que vivam uma vida verdadeira, sem pecado, sem mácula, para que possa ser revestido do Espírito Santo de Deus. E que você possa viver maravilhas na sua vida. E que você possa ter testemunhos de cura, de transformação, de restauração, de reconciliação. E que Jesus derrame sobre a sua vida ricas bênçãos, em nome de Jesus. E que você construa na sua casa um altar para o Senhor, um lugar de adoração para Ele. Verdadeiro, verdadeiro, que você viva uma vida verdadeira, em nome de Jesus. E que você saia daqui impactado com a porção dobrada que você recebeu do Espírito do Senhor sobre você. E que você tire toda a culpa do seu coração. Possa se render e deixar o passado para trás. E viver o novo de Deus. De dar permissão, porque muitas vezes a culpa não te dá permissão para viver as bênçãos de Deus. Porque você não recebe o favor imerecido. Porque você se sente culpado dos seus erros. Ei, Ele já morreu por você na cruz. Ele já fez o sacrifício por você. Está consumado. Ele venceu. Ele ressuscitou. E Ele está voltando para nos buscar. Glorifique ao Senhor e transborde uma vida, construa a sua casa e o seu altar, transborde a vida com Ele, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Deus abençoe. Maravilhoso. Quem quiser uma oração em particular, estarei aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma foto aqui, filha, para a gente cumprimentar.